Provérbios 24, vamos ler os versos 30 e 31. O tema dessa mensagem é vencendo a passividade ministerial. Essa palavra eu ouvi e me inspirei nela, embora que eu tenha mexido e acrescentado em algumas coisas, mas no ano de 2012 eu ouvi essa ministração lá em Fortaleza. O pastor Eibe pregou na Conferência Nordeste em 2012. Então eu estava me lembrando, lendo Provérbios 24, e me lembrei dessa passagem, dessa mensagem, e então eu decidi dar uma aperfeiçoada, e claro, sem a pretensão de ser melhor do que o pastor Eibe, mas acrescentando algumas coisas que eu considero importantes para a gente falar hoje. Vencendo a passividade ministerial. Então, diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Então eu vou fazer aqui uma paráfrase com as minhas próprias palavras. Eu passei pelo campo do negligente, daquele que adia muito as coisas, do procrastinador. Eu passei pelo campo do passivo, pela vinha do homem sem compreensão, sem bom senso, e havia espinhos por toda parte, e o chão estava coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Então vamos orar. Espírito Santo, nessa noite eu peço tua graça sobre a minha vida. Me ajude a transmitir essa palavra conforme o Senhor quer, aquilo que está no teu coração. Eu quero te agradecer, Senhor, pela liderança que nós temos aqui. Cada líder de célula são esforçados, são homens e mulheres que realmente estão dando o melhor de si para o teu reino ser implantado nessa cidade, a conquista de famílias, a conquista de vidas, de bairros. Nós estamos crendo na conquista dessa cidade, Senhor. Como aprendemos aqui domingos atrás, a visão para conquistar, uma visão de águia. E eu quero pedir, Senhor, que no nosso coração não haja passividade, não haja acomodação, nenhuma negligência, Senhor. Nós pedimos um coração ativo, um coração disposto, um coração pronto para responder ao Senhor e corresponder ao que o Senhor quer para esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós temos um campo, irmãos. Um campo, uma vinha. A vinha é o lugar onde as uvas são plantadas. Se você já foi em um parreiral, se você já foi em uma vinha, realmente é algo lindo. Para mim, uva é uma fruta deliciosa, sim ou não? E a gente já foi em Petrolina algumas vezes, e ano retrasado, estávamos com o pastor Ivanildo lá, e então eu disse, a gente vai entrar no meio de uma plantação de uvas, no meio do parreiral. E a gente viajou alguns quilômetros fora da cidade e entramos. Que coisa linda, aqueles cachos de uva, né, caindo, né, e a gente tirando foto, fazendo de conta que quem estava comendo os cachos de uva, né, muito lindo. Então aqui nós temos uma plantação, um campo. O Senhor colocou um campo, o Senhor colocou uma vinha sob a nossa responsabilidade. Cada um de nós aqui temos um campo. Quer você queira, quer você não queira, quer você saiba, quer você não saiba, agora está sabendo, todos nós temos em nossas mãos uma vinha, um campo, um lugar onde Deus quer que dê frutos, onde produza frutos para a sua glória. Esse campo são as pessoas. Então abra comigo em Mateus 9, 35 a 38. Evangelho de Mateus. Olha o que Jesus fala do campo. Olha o que Jesus fala. Olha o coração do Senhor. A gente sente nesse texto a paixão de Jesus pelas pessoas. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Então Jesus, ele tinha um ministério dinâmico, ele não tinha tempo a perder. Paulo imitou o seu mestre muito bem, né? Porque Paulo disse: olha, não tenho tempo a perder com besteiras, com picuinhas, com ressentimento. Não, Jesus era um homem assim, dinâmico. E a Bíblia diz que ele percorria cidades, povoados, vilas, fazendo o quê? Ensinando, pregando e curando. O ministério tríplice do Senhor: ensino, pregação e cura. E no 36 diz: vendo ele as multidões, olha o coração do Senhor aqui, sinta o coração de Deus aqui nesses versículos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, teve compaixão. A palavra compaixão é splanchnomai. O que é isso? Que palavrão é esse? É você sentir com as suas entranhas. Eu não sei se você já teve, né, esse tipo de sentimento, de se mover com íntima compaixão. É quando você sente em seu interior o amor, a compaixão pelas pessoas que estão perdidas. E aqui diz que ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas, as pessoas estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu te pergunto, hoje, irmãos, tantos séculos depois, 2 milênios depois, vocês acham que a situação é parecida com essa ou é diferente dessa? Parecida? Parecida. Ou até mais ainda, multidões exaustas e aflitas e sem pastor. E então Jesus diz, ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: o campo, na verdade, é grande. Então Jesus olha para as multidões, vê pessoas aflitas, vê pessoas cansadas, exaustas, cheias de problemas, cheias de doenças, e sem pastor, sem quem cuidasse delas. E Jesus então diz: o campo, a seara é grande. Seara é o campo onde é plantado o trigo, a cevada, o milho. O campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor do campo que mande trabalhadores para o seu campo. Então Jesus olha para as pessoas e ele diz: o campo é grande. Ou seja, o campo são as pessoas. O campo de plantio de Deus são as pessoas. Quando Deus olha dos céus, ele está vendo um grande campo, uma grande área que foi preparada, que foi arada e que as sementes foram plantadas. Cada pessoa para Deus é preciosa, como para o agricultor, cada semente que cai na terra é preciosa. Então o campo são as pessoas. Agora vamos para João, Evangelho de João 4. Vai ficar mais claro ainda, através de outro exemplo. João 4. Pode baixar só um pouquinho, por favor, esse microfone. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. O contexto aqui, deixa eu só explicar. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Enquanto eles foram, Jesus ficou na beira do poço de Jacó, conversando com a mulher ao meio-dia. E a conversa é bem legal, né? Bem profunda. Aquela mulher, ela é tocada por Jesus em seu interior e ela sai de volta para a cidade. Então, nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha as palavras de Jesus agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos, levantem os olhos e vede os campos
pois já branquejam para a ceifa. Essa é uma linguagem da agricultura. O campo de trigo, Jesus estava pensando aqui num campo de trigo. O trigo, quando ele está maduro, ele fica dourado. Quanto mais maduro ele fica, esse dourado vai ficando mais esbranquiçado. Então, quando se olhava para um campo de trigo que estava pronto para a colheita, o campo estava branco, porque as espigas de trigo, elas chegavam nessa cor de dourado para prateado. Então Jesus está dizendo aqui, olha, os campos já estão prontos para a colheita, porque os campos estão brancos. Vamos continuar. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar. Jesus também está dizendo isso para nós. Eu vos enviei a ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então a mulher volta para pregar o evangelho na cidade, enquanto os discípulos encontram Jesus, oferecem comida, e Jesus diz: olha, eu não estou preocupado com a comida material, eu tenho outra comida, e a comida que eu quero comer é fazer a vontade do meu Pai, é pregar a palavra, é colher as almas para o Senhor. E então Jesus, olhando para as pessoas, porque eu creio que aqui ele estava olhando para a cidade de Samaria, ele disse: os campos já branquejam, os campos estão maduros para a colheita. E logo em seguida vêm os samaritanos evangelizados pelaquela mulher, que foram ganhos por aquela mulher, e eles vêm ouvir Jesus. E a Bíblia diz que muitos se converteram. Na parábola do joio e do trigo, Jesus explicando a parábola do joio e do trigo, ele diz: o campo é o mundo. O campo é o mundo. Então, isso significa, queridos, que nós somos ceifeiros. Nós somos aqueles que colhem os frutos. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, e Ele está contando conosco como trabalhador. Nós somos os trabalhadores. Em Mateus 9 nós lemos Jesus dizendo: peçam ao Pai por trabalhadores, porque os trabalhadores são poucos. Nós somos os ceifeiros, nós somos esses que colhem. Nós temos que olhar para as pessoas com esse olhar de campos brancos para a ceifa. Não podemos ter um olhar, irmãos, negativo. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas dizendo assim: ah, aquele bairro é duro, aquele bairro é um bairro incrédulo, aquelas pessoas não vão se converter. Quando eu ouço pessoas dizendo isso, elas estão justamente contradizendo o que Jesus disse. Ah, porque aquela cidade é muito incrédula. Eu já vi missionários falando assim. Que linguagem terrível. Então para que vai pregar o evangelho, se você já está dizendo que as pessoas não vão se converter? Esse meu marido, isso é duro de coração, isso nunca vai se converter na vida. Para que você está orando então? Para que você está pregando o evangelho? Você está desfazendo o que você está fazendo em oração. A nossa linguagem tem que ser essa aqui: os campos estão prontos para a colheita. Diga comigo: o campo, as pessoas estão prontas para a colheita. Se você não assistiu, eu te recomendo você assistir um filme chamado O Fazendeiro de Deus, e outro filme chamado A Colheita. São 2 filmes bem curtinhos, mas que falam desse tempo de colheita que nós estamos vivendo.
Seu campo é a sua célula. Você que é líder de célula, eu quero dizer, Deus te deu um campo. Sua célula, seus discípulos, as pessoas que Deus confiou em tuas mãos, o bairro onde você está. Olha, queridos, eu desconfio de pessoas que dizem assim: eu quero ganhar a África para Jesus, mas não consegue discipular uma pessoa aqui no Brasil. Como é que você vai ganhar a África para Jesus? Seu campo começa aqui. Eu não sou contra, viu? Não estou falando que não tenha missionários que vão para a África, para a Ásia, para a Oceania, para os lugares mais remotos do planeta. Eu sei que tem pessoas com chamado transcultural, mas essas pessoas, elas precisam começar a dar frutos hoje, aqui e agora. E então Deus vai usá-las com grande poder e ousadia onde quer que elas sejam enviadas. Então, veja seus discípulos como o campo que Deus está colocando em tuas mãos. Vê a tua célula, o teu bairro, os teus vizinhos, a tua família, a escola, a sala de aula, a sala da faculdade. Temos um campo missionário muito grande. Mas em seguida, fala então de um homem preguiçoso. E eu sei que em nome de Jesus isso aqui não tem nada a ver com os nossos líderes. Nossos líderes são homens e mulheres dispostos. Amém? Mas aqui tem um exemplo para a gente aprender. Então vamos voltar lá para Provérbios e diz: eu passei pelo campo, mas era o campo do homem preguiçoso. E eu fui atrás da palavra aqui, preguiçoso. E a palavra preguiçoso não é aquele que fica dormindo o tempo todo. Preguiçoso é passivo, é uma pessoa indolente, é uma pessoa que demora em agir, que demora a tomar iniciativa. A mesma palavra que Salomão usou em Provérbios 20 e 30 é a mesma palavra de Juízes 18:9. Olha o versículo que está aí, falando a respeito de uma tribo lá. Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. E a pergunta é: por que vocês estão parados? Não vos demoreis. Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Essa palavra é profética. Sim ou não? Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Por que vocês estão parados? A terra é muito boa. Não vos demoreis em sair. A mesma palavra, não demorar, a raiz da palavra não demorar é a mesma palavra para o homem preguiçoso. Ou seja, era uma pessoa que tinha um campo, ele tinha já trabalhado talvez naquele campo, ele tinha arado, ele tinha tirado algumas pedras, alguns tocos, até talvez ele tinha semeado, mas acomodou, cruzou os braços e deve ter dito assim: vai crescer por ela mesma, essa terra vai dar frutos por ela mesma, eu já fiz minha parte. Então aqui o homem de Provérbios é aquela pessoa que não está sendo cuidadosa em continuar cuidando do campo, que talvez está demorando em agir para limpar, para arrancar as ervas daninhas, as plantas que sufocam a semente. Então aqui nós estamos falando de passividade. E ele diz: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Na NVI diz o homem sem juízo. E aqui não é um louco, um biruta. Não, é uma pessoa que não tem entendimento das coisas. É uma pessoa que não tem compreensão das coisas. Alguém que não busca compreender os porquês. Querido, querida, você precisa se questionar. Você precisa questionar as coisas ao teu redor. Vamos aplicar isso ao contexto da célula. Se minha célula essa semana, tá? Vou dar um exemplo para explicar isso aqui. Minha célula essa semana veio menos pessoas do que a semana passada. O mínimo que você tem que fazer é: por quê?
Por quê? Estava chovendo? Foi um feriadão? Aconteceu um forró aqui no bairro que todo mundo foi para lá? Alguma explicação tem, irmãos. Nós não podemos dizer assim: ah, foi menos essa semana do que a semana passada, mas semana que vem volta ao normal. E se não voltar? E se repetir? E se isso se tornar um ciclo? E você continua dizendo: não, ano que vem melhora. Isso é o homem sem juízo. A palavra aqui, irmãos, é um homem sem coração. Literalmente é homem sem coração. Por quê? Porque o coração era a sede, segundo os hebreus, o entendimento deles era que o coração era a sede, da vontade. Da vontade. Nós, ocidentais, o coração é a sede de quê? Das emoções. Para o hebreu, não. Sede das emoções para o hebreu é rins, estômago e intestino. Para o hebreu, quando você ama uma pessoa, você ama com todos os seus rins e você ama com todo o seu intestino. É assim. Para o grego, aí a gente é influenciado pela filosofia, pela cultura grega, mudou. Coração passou a ser a sede das emoções. Mas para o hebreu, para o povo do Antigo Testamento, coração é o centro das decisões. Coração é o centro da vontade. Então, nós temos que ser gente com juízo. O que é isso? Com bom senso. O que é que está acontecendo com os meus discípulos? Por que eles estão desanimados? O que foi que aconteceu com essa pessoa? Por que ela caiu neste pecado? Tudo tem uma explicação, meus queridos. Pode ser uma explicação espiritual, pode ser uma explicação natural, pode a psicologia explicar, pode a medicina explicar. Alguma coisa explica. O que a gente não pode, meus irmãos, eu senti isso muito forte, viu? Quero que você preste bem atenção nisso. Porque às vezes as coisas estão acontecendo, sabe o que a gente está fazendo? Nós não estamos questionando, nós não estamos nos preocupando, nós não estamos investigando. O que é que está acontecendo? Por quê? Por que minha célula está assim? Por que minha célula não multiplicou nesse último ano? Eu quero dizer, tem explicação. Você sabe? Você investigou? O que aconteceu? Irmãos, eu tenho aprendido a ser um questionador de mim mesmo. Porque a igreja é o reflexo do seu pastor. A igreja é o reflexo do seu pastor. Eu sei que essa responsabilidade está sobre mim. Então, eu me questiono quando a frequência dos cultos diminui. Quando as entradas diminuem, o que é que está acontecendo? É crise financeira? É falta de ensino? É o quê? É falta de fé? É o diabo que está muitas vezes travando? Eu tenho que me questionar. Aqui nós temos um homem negligente, acomodado, passivo, já fiz a minha parte. E temos um homem que não questiona. É a mesma pessoa, tá? Porque aqui o campo e a vinha é a mesma coisa. Então, líderes que aqui estão nessa noite, eu quero te instigar a que você vença a passividade e que você comece a se questionar. Vá em busca de respostas. Faça as perguntas. Questione-se diante de Deus. Questione a você mesmo. Venha para a sua liderança, questione, investigue o que é que está acontecendo, onde é que eu posso melhorar, onde eu preciso mudar. Meus queridos, nós precisamos ser pessoas assim. Não podemos deixar a vida nos levar. Essa filosofia de Zeca Pagodinho não pode se aplicar à igreja de Jesus. Amém? Não pode. Isso pode servir para o mundo. Ah, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso não pode acontecer conosco. Porque nós só temos uma única vida.
Amém? E como disse, o CT Study, e nas palavras do pastor Melvin Huber, que as palavras foi do missionário CT Study, e o pai do pastor ele pegou as palavras dele e tornou elas até mais conhecidas. CT Study era um missionário na Índia, e a frase era: só temos uma vida e ela logo passará. Somente aquilo que fizermos por Cristo permanecerá. Amém? Então eu não posso desperdiçar a minha vida. Jesus era um homem focado, até mais focado, porque ele só tinha aqueles 3 anos e meio. Paulo era um homem focado. Então nós também, irmãos, temos que seguir o exemplo do nosso mestre. Vamos buscar os porquês, vamos buscar as razões, vamos questionar, vamos perguntar a pessoas que sabem mais do que nós. De hoje a 8, de amanhã a 8, nós estamos lá questionando os nossos discipuladores. Aleluia. Estamos lá, pastor, isso e aquilo. E por que está acontecendo assim? Nos ajude a entender no que precisamos melhorar, como a gente pode cuidar melhor, como não perder. Pastor, pastora, irmãos, isso é incessante. Isso é uma busca incessante. E dessa vez, né, eu já estou planejando para eu só consegui passagem para voltar no domingo. Então vai ter culto aqui, os irmãos vão estar aqui abençoadíssimos. E nós vamos estar lá conhecendo pelo menos 2 igrejas, eu quero conhecer. Como eu e a pastora Cristiane, vamos lá conhecer. Vamos saber por que essa igreja está crescendo. Que razão que o ministério infantil dessa igreja é tão bom, tão excelente? Por que o ministério de música dessa igreja é tão bom? Como é que esse culto atrai tantas pessoas? Essa é uma busca incessante. Porque nós não queremos ser homens e mulheres sem juízo. Amém? Traz para o teu nível de célula agora. Aplica a tua célula. Você que é discipulador, aplica aos teus discípulos. Questione-se. Agora a Bíblia diz que por conta dessa negligência, acomodação, passividade, por conta dessa falta de pesquisa, de investigação, por conta dessa falta de questionamento, de não querer saber os porquês, o que aconteceu com o campo? Encheu-se de espinho e encheu-se de urtiga. Você já limpou o bumbum com urtiga? Nem queira. Nem queira. A Bíblia diz que o campo foi coberto por espinheiros. E é urtiga mesmo, tá? Algumas versões diz ervas daninhas, mas a palavra lá é urtiga. É aquela planta que quando você toca nela, ela solta um líquido que queima, que arde na pele. É um mato que não só é mato, ele queima. Então o que significa? Espinheiros e urtiga. Aí está a foto da urtiga ali, ó. Pecados não confessados, espinheiro e urtiga. Estou pegando isso aqui, parte disso aqui eu estou pegando da mensagem lá de 2012 que eu falei para vocês. Pecados não confessados, irmãos, tanto no líder quanto nos membros. Quando a gente esconde o pecado, isso é espinheiro e urtiga que está começando a tomar conta. E espinho fura, fere, urtiga queima, arde. Ou seja, não é coisa boa. E às vezes não é, estou falando de pecado aqui, moral não, tá? Aquele pecado que está escondendo de adultério, não. Às vezes é um pecado, assim, é uma besteira. Às vezes o líder, por exemplo, agiu sem amor. É pecado, viu? Agir sem amor é pecado. Às vezes o líder guardou uma pequena ofensa no coração. Se ofendeu e guardou. Pecado. Às vezes a gente faz acepção de pessoas. Pecado. Então isso tanto na vida do líder, pastor Eibe disse isso nessa mensagem, tanto na vida do líder, quanto na vida dos nossos liderados, se tem pecado que não foi tratado, é espinheiro, é urtiga que vai cobrir o nosso campo. Pessoas que poderiam, aqui olha, 2 exemplos, poderiam ter feito diferença,
poderiam ser grandes homens de Deus, mas por conta do pecado não fizeram diferença. Ló, já preguei sobre Ló aqui. Ló foi um homem acomodado. A Bíblia diz que ele se angustiava pela situação de Sodoma, mas não fazia nada. Ló é um clássico exemplo de passividade. Se acostumou e aquilo afetou ele. Os anjos tiveram que pegar Ló na mão e arrancar Ló. A Bíblia diz que os anjos tiveram que puxá-los para fora de Sodoma. E a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E deve estar lá ainda, até hoje. Sal no deserto. Olha, quem tem uma mulher como a mulher de Ló, como a esposa de Jó, e como a rainha Jezabel, não precisa mais de Satanás na vida. A mulher de Ló, a esposa de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Gente, que mulher sem sabedoria, insensível. E a mulher de Ló, acomodada. O pecado tinha tomado conta da esposa de Ló. Tomou conta das filhas de Ló. Porque as filhas de Ló embriagaram o velho e foram ter relações com o próprio pai. Meu Deus, olha a situação dessa família. Gerou duas nações. Gerou Moabe e Amon, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Então, querido, pecado não confessado tem que ser tirado da nossa vida. Líder que está aqui, não abrigue o mínimo pecado que seja. Se você está sendo tentado em uma área, abre, vomita, joga para fora. Eu tenho aprendido isso, eu tenho me esforçado, viu, queridos? Às vezes com muita vergonha, às vezes até constrangido de falar com o pastor Ivanildo. Mas eu digo, eu vou passar por cima da minha vergonha, porque eu quero ser transparente. Eu quero ser transparente, eu não quero pecado na minha vida. Porque isso vai afetar a mim, vai afetar a minha casa, vai afetar meus filhos, vai afetar meu casamento, vai afetar toda a igreja. Já pensou que consequência terrível? O outro exemplo aqui, Eli. O pecado não era de Eli, mas o pecado era dos filhos de Eli. A Bíblia diz que Eli não corrigia os seus filhos. Então aqui nós temos Ló, tipo do líder que não corrige a si mesmo. É muito rígido com os outros. Tem gente que é assim, né? Gosta de denunciar o pecado dos outros. Eu tive um amigo que ele era assim. Gostava de apontar o dedo para o pecado dos outros. Na verdade ele estava escondendo o pecado dele, desviando a atenção dele para o pecado dos outros. Aqui é Ló. Mas Eli é o contrário. Eli não corrigia seus filhos. Traduzindo para o nosso contexto, é você ver pecados no meio da célula, erros, falhas, e você não corrige. Não, porque a gente ama, sim, mas fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Você vai falar da maneira certa, você vai falar na hora certa, você vai falar no lugar certo, mas nós precisamos, queridos, combater o pecado no meio da igreja. Por isso que tem pouco amém. Mas não tem nada não, a verdade continua sendo dita. Com amém ou sem amém. Eu tenho um compromisso com Deus, viu? Nós não vamos aceitar pecado no meio da igreja. Claro que nós não vamos sair denunciando assim em público. A gente não faz isso. Ninguém é corrigido em público. Ninguém se expõe. A gente não expõe pecado de ninguém. Até na célula mesmo a gente preserva. Mas se há pecado, esse pecado precisa ser corrigido. Porque senão vai ser espinho, vai ser urtiga se alastrando. Situações que crescem, além de pecado não confessado, olha só, eu fiz uma lista aqui pequenininha, eu tinha muito mais coisa, mas espinho e urtiga no nosso campo é situação que cresce e se alastra e você como líder não faz nada.
não toma atitude, fofoca na célula. E você, fofoqueiro, olha, que bonitinho. É igual a pai e mãe que vê filho fazendo coisa errada, o filho chama palavrão e o pai e a mãe, nossa, chamou palavrão. Você vai ver. Espera mais uns 5, 10 anos para tu ver no que vai dar. Pai e mãe que vê o filho fazendo cena. Uma vez Adriel era pequenininho, ele quis fazer cena, se jogar no chão e sapatear. Eu digo, neguinho, conosco não. Levante-se agora. Pastor, mas o senhor está numa loja, está no supermercado. Pode me levar para o conselho tutelar. Mas deixar um filho meu se jogar no chão e ficar lá, faz não. Agora já tão grande, né? Nunca fizeram isso. Sabe por que não fizeram? Porque não deixamos. Não deixamos. Então às vezes a gente vê fofoca, má atitude. A pessoa tem uma má atitude, fala bem debochado. Olha, irmãos, eu tenho realmente pedido ao Senhor domínio próprio, mas tem uma coisa que me tira do sério uma pessoa vir falar debochado comigo. Aí eu preciso respirar, contar até 10, não é? Mas eu não posso, claro, agir da mesma forma. Não posso, mas eu tenho que corrigir. Talvez ali na hora não, mas depois eu volto lá e vou corrigir aquela má atitude. Às vezes é um desrespeito contra uma autoridade. Meu querido, se você não respeita os pastores que nós ordenamos, você não respeita nem a mim, nem a Cristiane. Pastor para mim é o pastor Marcos e a pastora Cristiane. Quer dizer, você está errado. Porque os pastores que nós impomos as mãos sobre eles, nós estabelecemos eles como autoridade sobre nós. Esse tipo de pessoa que diz que só obedece se for o pastor Marcos e a pastora Cristiane, eu quero dizer, isso não é submissão, isso não é obediência. Não é. Às vezes um supervisor pede uma coisa, você não é meu supervisor, só obedeça ao meu supervisor. Está errado, irmãos. Isso é uma má atitude. Nós não podemos fazer vista grossa esse tipo de coisa. Por isso, queridos, quando uma pessoa vem falar mal de pastor, a mim, eu não aceito. Sabe por quê? Porque o próximo vai ser eu. E já aconteceu isso. Da gente cortar, e mesmo assim, a pessoa querer vir falar mal do pastor, falar mal da igreja, cuspir no prato que comeu. Quero te dizer, não. De jeito nenhum, nós não vamos aceitar essas urtigas e esses espinhos. Má atitude precisa ser corrigida. Explico agora. Você não corrige a pessoa na hora, claro. Ela pode errar. Você depois volta lá, com muita calma, senta e explica. Querido, olha, naquele dia, tua atitude, tuas palavras, a forma como você falou, o tom da sua voz, foi errado. Então, meu líder, minha líder de célula, você não pode deixar que fofoca, má atitude cresça. Outro problema, pontualidade. Você atrasa a célula meia hora porque o povo não chega. Não. Você está fazendo erradíssimo. Eles não vão chegar meia hora não, eles vão chegar 40 minutos atrasados, vão chegar 1 hora. Quanto mais você adiar, mais... Não, dê uma tolerância. A célula é 7h30, 7h40 a gente começa. 10 minutos é uma tolerância razoável. Agora você ficar indo na falta de pontualidade. Não, porque fulano ainda vai chegar, vamos esperar. Nunca faça isso. Ah, pastor, mas a pessoa estava na escala. Comece e faça. Depois você fala com a pessoa, olha, querido, você chegou atrasado, eu tive que começar a célula e você estava, por exemplo, no quebra-gelo, não tinha como esperar.
Mas não deixe isso se alastrar. Porque isso vai ser uma coisa assim, ó, em cadeia. Efeito dominó, efeito dominó. Falta de responsabilidade. Você diz à pessoa, olha, tu está responsável pelo lanche hoje. A pessoa vai e não leva lanche. Diz, não tem nada não. Nada não, viu? Aí você vai e faz de conta que nada aconteceu. Meu Deus, você está prejudicando essa pessoa. Pastor, o que é que eu faço? Na hora você compra o lanche do seu bolso, tá? Porque vai ter lanche, mas depois chama a pessoa, querido, querida, uma pequena responsabilidade que eu te dei. Se você não conseguiu ser fiel em um pacote de tangue, como é que você vai ser fiel numa alma? É ou não é, irmãos? Tá certo isso? Quem é negligente, e eu aprendi isso, sabe aonde? No Instituto Bíblico. Eu ia lavar banheiro, eu começava a lavar bem mal lavado. Bem mal lavado. Sabe aquele, como diz a pastora aqui, um serviço labrogento. Já viu essa expressão? Minha mãe dizia isso. Deixe de labrojeira. Ou seja, nojeira. E um dia eu estava lavando assim com muita má vontade. Ia para lavar panela, eram umas panelas enormes. Tinha uma panela tão grande que a gente pegava uma colega nossa e colocava ela dentro da panela, de tão grande que era a panela. A Elvira. A gente tirou foto de Elvira dentro da panela, de tão grande que era. Ia lavar aquelas panelas, meu Deus do céu. Panela, banheiro, eu vim aqui para estudar a Bíblia. A Bíblia. Vou lavar banheiro e panela. O Senhor disse, se tu não consegues lavar um vaso sanitário bem lavado, se tu não consegues lavar uma panela bem lavada, tu nunca vai cuidar de uma vida bem cuidada. Porque vida dá muito mais trabalho do que vaso sanitário e do que panela suja. E ali eu aprendi, irmãos, que eu tenho que fazer bem tudo o que colocar em minha mão. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. É melhor que você diga, eu não posso, meu líder, eu não posso. Eu não posso ficar com essa tarefa. Eu não posso chegar na célula da semana, não vou poder chegar no horário, vou ter que chegar atrasado. Aí sim, isso está correto. Agora, a gente deixar que isso se alastre, às vezes é falta de amor. É uma pessoa dentro da célula tratando a outra com falta de amor, criticando, às vezes fica rindo por trás. Não pode permitir isso. Não lide com essas coisas como se fosse uma coisa comum. Não lide, porque a tendência é que cresça mais ainda. Outra situação que cresce e alastra, desânimo. Ah, está todo mundo desanimado na célula e você não está fazendo nada. Desânimo é contagiante, viu? Desânimo é uma coisa que não só fica com ela não, é como gripe. Espirrou, contagia todo mundo. Estagnação, às vezes é uma estagnação individual, as pessoas não estão crescendo. Às vezes é uma estagnação coletiva na célula. A célula está assim há muito tempo e o líder está fazendo o quê? Nada. Eu quero te dizer, vai piorar. Desânimo e estagnação não melhora com o passar do tempo, piora cada vez mais. Estão entendendo, irmãos? Eu coloquei aqui exemplos que foram me vindo assim à mente, tá? Não estou lembrando de nenhuma situação aqui específica, né? Se por acaso a carapuça servir, é contigo, tá? Mas eu não estou pensando em ninguém especificamente. Foi vindo assim e eu fui escrevendo. Situações que crescem e se alastram. Isso daqui é espinho e é urtiga. Mas a outra situação é muro em ruínas. Continuando lá. Ai, meu Deus do céu. Para, relógio. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,5. Nós não vamos abrir, mas está dito lá que nós somos pedras vivas. Então esse muro de pedras é a igreja. Efésios 2,21 diz que a igreja é um edifício que está sendo construído. Tijolos que estão sendo colocados. Mas não é colocados aleatoriamente. Um tijolo não fica solto em uma parede. Tem que ter argamassa.
Então a célula é como um muro de pedra. Cada pessoa é uma pedra e elas não podem estar soltas. Olha o muro aí caído. Cortou um pedacinho da foto, mas é um muro de pedras derrubado. Por quê? As pedras estavam soltas. As pessoas têm que estar coesas, meus irmãos. As pessoas têm que estar bem ajustadas. Célula não é um amontoado de gente que se reúne toda semana. Isso não é célula. Isso pode ser um culto no lar. Isso pode ser uma reunião de oração. Célula significa um muro de pedras bem ajustadas. Tem que haver coesão, tem que haver unidade, tem que haver um elemento que una. Alguém precisa colocar as pedras no lugar. Ah, não, pastor, minha célula está com 25, eu estou feliz da vida. Você tem que estar em crise. Porque talvez 25 sejam 25 pedras soltas, que rola, que cai no pé, que cai na cabeça, que desce ladeira abaixo. Um muro de pedras em ruínas. O que é que eu devo fazer? Eu coloquei aqui. Pessoas soltas aqui falam de pessoas que não estão sendo bem cuidadas, pessoas que não estão sendo bem acompanhadas. Garanta que todos estão sendo bem cuidados. Queridos, só dá uma dica aqui. Nesse encontro com Deus nós tivemos muitas pessoas que não têm célula. São pedras soltas. Qual é a nossa missão? Domingo, a pastora Cristiane falou aqui, 20 decisões domingo. 20 decisões. O que é que vamos fazer com essas pedras? Deixar elas soltas no meio do mundo? Não. Não pode ser um amontoado de pessoas que não crescem nem com Deus verticalmente, nem uns com os outros horizontalmente. Como é que eu sei que a minha célula é um muro de pedras coeso? As pessoas estão crescendo na sua vida com Deus, as pessoas estão crescendo na sua vida com os irmãos. É gente que se ama, que se visita, que se pastoreia, que cuida uns dos outros, que se lembram uns dos outros, que se ajudam, mas é gente também que está crescendo na sua vida espiritual. Aí sim, é um muro de pedras coesas. Amém? Para finalizar, eu vou dar algumas dicas práticas para vencer a passividade. Primeiro argumento: meu bairro é resistente. Pense num bairro difícil, pense num bairro duro. Você vai vencer a passividade. Mobilize os membros da sua célula para fazer uma caminhada de oração. Além de fazer bem exercício físico, além do companheirismo de 2 em 2, ali comunhão, andando pelo bairro abençoando as famílias. Claro que isso aqui não é só para ser feito uma vez perdida na vida, mas cerque o seu bairro. Não fique resignado, é resistente, é idólatra, não sei o quê. A célula que começou lá em casa, tudo começou lá em casa, vocês sabem, né? As 81 células que nós temos hoje, 82, nasceram da célula Multiplicadores da Visão. Era o nome da célula, que depois se tornou a célula Conquistadores de Territórios. Tudo começou lá. E um dia Adriel disse, a gente sentindo aquela resistência, ele era pequeno, você acha que era da idade de Abner, e ele disse: mãe, a senhora já prestou atenção? A rua é São Vicente, o bairro é São José, rua São Domingos, só tem santo aqui. Uma boa observação. Temos uma igreja católica no bairro, então há realmente uma fortaleza. Eu não estou lembrado, o Cristiano vai me lembrar, não sei se foi ela que sonhou ou se fui eu que sonhei. Me esqueci, mas nós tivemos um sonho, vou dizer nós porque eu não sei quem foi. Nós tivemos um sonho, estávamos em casa e então entrava uma pessoa, um homem com muita raiva, e ele via, foi você que sonhou, né? Ele via a gente colhendo frutos, os frutos estavam tão maduros que estavam já no chão, não podres, mas frutos bons no chão, e a gente colocando em baldes. E o homem chegava lá e dizia: eu estou com raiva de vocês, parem de entrar nas casas. Foi assim? Parem de entrar nas casas, eu não quero vocês entrando nas casas. Foi o que nós entendemos, irmãos. O homem forte daquele bairro, o homem forte
dessa cidade, e o homem forte que eu estou falando é demônio, capeta, tá? Toda cidade tem um homem forte. Estava com raiva, estava não, está. Talvez isso que você está vivendo na tua célula, você não entendeu que é a fúria do inimigo para fechar células nessa cidade. Por quê? Porque cada célula que se abre é um farol a brilhar no meio da escuridão. Há uma esperança para aquela casa, para aqueles vizinhos, para aquela família. Nós estamos em guerra espiritual. Meu bairro é resistente, faz caminhada de oração. Visite os vizinhos e se ofereça para servi-los de alguma forma. Alguém estava me dizendo, acho que foi um pastor, estou tentando lembrar, acho que foi um pastor que eu discipulo de fora. Ele disse, pastor, nós fomos para o nosso bairro, para um bairro lá que a gente queria ganhar, e a gente foi limpar a rua, dar uma de gari. Para quê? Se a prefeitura faz? O objetivo não era esse, irmãos. O objetivo era dizer ao bairro, existimos, queremos servi-los. O outro disse que fez uma gincana no bairro, anunciou e disse assim, no final da gincana tem churrasco. Ai, meu Deus, veio coxo, aleijado, de um olho só, com chapa na boca, veio tudo. Ah, é assim, as pessoas só vêm atrás da comida. Usa a comida como pretexto. Fizemos um jantar lá em casa na nossa célula, eu acho que tinha 82 pessoas na nossa casa. Quem conhece a nossa casa sabe que é bem pequenininha. 82. Ah, mas esse povo gosta de comer. Tem gente que gosta de comer mesmo, mas você fisga o peixe pela boca. Faça alguma atividade social, cultural, leva alguém para dar uma palestra lá, anuncia, chama as crianças. Crianças atraem adultos. E depois termina com um cachorro quente. Eu te garanto que a tua célula vai atrair pessoas. Aproveita a célula livre dessa semana. Agora já é para célula pequena, célula estagnada, célula desanimada. Ah, minha célula está muito pequena, minha célula está estagnada, minha célula está desanimada. Primeiro, ora e jejua. Começa orando e jejuando. Depois, faz GE. Você precisa, querido, fazer GE. Célula pequena e ninguém faz GE. Vocês estão querendo que as almas venham de onde? Caiam do céu? A alma não cai do céu. Quem caiu do céu foi Satanás e os demônios. Não, a gente quer que as almas brotem assim da terra. A alma não brota da terra também. A alma só vem quando a gente se levanta, vai aonde elas estão, semeia a palavra e então colhemos frutos. Faça GE. Faça muita comunhão com a sua célula. Aproveita que ela está pequena, faz muita comunhão. Mude, querido líder, a sua linguagem. Minha célula é pequena, minha célula está desanimada, minha célula está estagnada. Você que tem que mudar a linguagem. Queridos, olha para cá, estou terminando. Imagina que você chegou aqui hoje bem desanimado, tá? Imagina a cena, bem desanimado. E eu pego o microfone e digo, paz do Senhor, irmãos. Hoje eu não estou muito bem, gente. Hoje eu estou com a vontade de morrer. Vamos cantar uma música? Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Vamos, gente, chora comigo, gente. Chora. Tudo começa com o líder. Tem gente desanimada aqui. Queridos, Deus é bom. Aí a coisa começa a mudar. Vamos cantar. Em alta voz direi. Aí sim, queridos. Tá, mas não é agora não, tá? A coisa muda. Por que muda? Porque o líder mudou. Gente, eu já tive em casamento que a entrada da noiva com essa música, Chora Israel. Olha a tragédia. Uma noiva entrando e chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Mude, querido, sua linguagem. Chega animado na célula, pastor, mas
mas eu como líder, eu estou desanimado. Tudo bem, chega para nós, teus pastores, e diz que você está desanimado, a gente ora contigo, a gente vai impor a mão na tua cabeça. Agora, por favor, não chegue na célula se arrastando, não chegue na célula para baixo. Tem pessoas ali que precisam de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo. Escolha músicas de louvor, de celebração, de alegria. Teve uma pessoa que chegou na célula e disse: gente, esse povo é triste, né? Por quê? Porque botaram uma miadeira no louvor. Era um pastor chorando, era uma mulher gemendo. Essa célula é triste. Eu cheguei numa célula há muitos anos atrás, ela nem existe mais, aleluia. Mas eu cheguei lá, estava o pastor Antônio Cirilo cantando 15 minutos. 15 minutos a canção de Esther. Eu acho que vocês nem conhecem. Amo o pastor Cirilo, tá? Mas é uma música de 15 minutos. E a mulher diz: estende o teu cetro. Ele: vou estender o cetro. Estende o teu cetro para mim. Vou estender o cetro. Eu fiquei lá na célula 15 minutos assim. Imagina um não crente. Que cetro é esse, meu Deus? Que o homem quer estender e a mulher quer. Escolha as músicas bem escolhidas, louvor, celebração. Pastor, mas não pode ter uma música de quebrantamento? Pode, tá? Estou dizendo que é uma regra, mas no geral, levanta a célula, bota as pessoas para ficar em pé, bater palmas, dançar. Isso vai quebrar o clima de desânimo, de estagnação. Coloca a estratégia, não foi combinado, tá? Mas vou aproveitar a estratégia da cadeira vazia. Cadeira vazia, uma pessoa quer sentar. Não, você não pode sentar não. Por quê? Porque esta cadeira vazia é uma pessoa que ainda não está aqui conosco, mas próxima semana vai estar, porque você vai convidar. Aproveita as células livres para fazer muita comunhão, com muita comida. Seja exagerado na comida. Por quê? Não precisa ser coisa cara. Faz coisas simples, mas isso atrai muitas pessoas. E por penúltimo, células grandes. Minha célula está muito grande. Minha célula não tem discipuladores. Então começa a orar por trabalhadores. Senhor, tua palavra diz em Mateus capítulo 9, verso 38. Rogai por trabalhadores. E começa a orar. Deus vai honrar a tua oração. Amém? Observa os possíveis discipuladores. E o que é que está faltando para esse povo se tornar um discipulador? É batismo? É fazer aliança de membresia? É ir para o encontro com Deus? É estar na escola ministerial? Observa, querido. O que é que falta para essa pessoa ser um discipulador? Marque a data e comece a orar com a célula. Célula, nós vamos orar por essa data aqui, ó. Estamos orando agora, toda a reunião de célula a gente vai orar. Pastor, mas e se não der certo essa data? Remarca, qual é o problema? Que trauma é esse? Mas você precisa orar com um objetivo. Agora sim, por último, líderes desanimados. Termino para vocês, tá? Se você chegasse e dissesse: pastor, eu estou desanimado. Primeiro, lembre-se quem Deus é. Quem Deus é? Deus é desanimado. Deus se abate. E Ele é quem para você? Quem Deus é para você? Teu Pai. Teu Pai. Imite o seu Pai. Imite o seu Pai. Nosso Deus é um Deus animado. O nosso Deus é um Deus cheio de força, cheio de vigor. Segundo, lembre-se de quem você é. Eu quero lembrar aqui a cada líder que vocês são líderes de excelência, que vocês são homens e mulheres de Deus. Vocês foram chamados por Deus, não por nós. Lembrem-se de quem vocês são. Segunda coisa, lembre-se do chamado para fazer a diferença. Isaías 33:8 diz: o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Amém? Não pense pequeno, meu querido. Pense grande. Igual o que William Carey disse:
Ouse sonhar coisas grandes de Deus e espere coisas grandes de Deus. Você não pode sonhar pequeno, você tem que sonhar grande. Lembre-se que os campos estão brancos para a ceifa. Já falei. Faça de tempo em tempo um retiro espiritual. Isso é um ótimo remédio para o desânimo. Você está pensando que eu ia dizer, durma 12 horas seguidas, durma um dia todo. Não, isso não resolve, porque desânimo não sai assim. Mas renovar-se de tempos em tempos. Faz um retiro de 1 dia e meio, faz um retiro de 2 dias, de um final de semana. Vai para um lugar, fica lá sós com Deus. Priorize o seu TSD. Fique em pé, vamos ler essa frase agora, essa última frase. Vamos lá? Vamos lá? Paixão por Jesus cura a passividade ministerial. Vamos dizer de novo? Paixão por Jesus cura a passividade espiritual. Como é que eu deixo a passividade? Se apaixonando por Jesus. Eu nunca vi um apaixonado ser passivo. Quem já se apaixonou aqui sabe, né? Você faz loucuras. Você não mede esforços. Você transpõe oceanos. Você vende até os cabelos da cabeça para dar um presente a quem você ama. Paixão por Jesus cura, irmãos, passividade. Então eu encerro. Vamos orar por paixão. Põe a mão no seu coração. Senhor, nós queremos nos apaixonar por Ti, Senhor. Porque quando nós estamos apaixonados, nosso coração está incendiado. Então eu te peço, Pai, que essa igreja seja uma igreja assim, apaixonada por Jesus. Eu oro para que essas dicas meus irmãos possam colocar em prática, Senhor. Que nós não sejamos como o homem negligente, como o homem passivo e sem entendimento. Nós queremos ser diligentes naquilo que fazemos. Nós queremos arrancar todo espinho, toda urtiga, e nós queremos reconstruir o muro de pedra e colocar as pedras bem